O livro Essencialismo mudou minha vida de diversas formas diferentes. É um dos livros que eu já li mais de 5 vezes, muito provavelmente. Eu tento ler ele pelo menos uma vez por ano. Eu estava lendo ele junto com a minha turma do Clube do Livro no mês passado, no mês de outubro. E ele foi um dos livros, na verdade, que mudou a forma como eu entendo a produtividade e como eu entendo principalmente a produtividade nos dias de hoje. Cada vez mais, as pessoas que são mais intencionais, que escolhem melhor aquilo que elas depositam a energia, que têm mais foco, são pessoas que vão conseguir chegar mais longe nas suas carreiras e, por consequência, vão ter mais felicidade na sua vida. Porque hoje, a pessoa produtiva, ela não é a pessoa, isso eu quero que vocês anotem, ela não é a pessoa que adiciona mais tarefas ou compromissos, não é a pessoa que atola a agenda com mais coisas. É a pessoa que sabe como ou trocar um compromisso, vou falar muito sobre isso depois, ou eliminar um compromisso para que ela reflita constantemente sobre quais são os pilares ou aquilo que deve estar na sua rotina. A pessoa essencialista, por definição, e se eu pudesse definir em uma palavra a pessoa essencialista, seria filtro. O essencialista ele tem um filtro muito mais aguçado e muito melhor para aquilo que ele coloca na vida dele. E aquilo que ele coloca, pode-se, ou leia-se, ou entenda-se, pessoas, compromissos, tarefas, relacionamentos, trabalhos, tudo, absolutamente tudo que passa na vida, que entra na vida do essencialista, passa por um filtro muito maior. E é sobre esse livro, em termos gerais, que eu quero falar para vocês hoje, mas primeiro eu quero que vocês entendam uma coisa. Um estudo de Stanford em 2018 chegou à conclusão que a gente perde cerca de 40% da nossa produtividade quando nós tentamos ser multitarefas. Outro estudo feito em Harvard concluiu que ser mais seletivo naquilo que a gente faz ou ter maior foco naquilo que a gente faz, maior intenção, evitar fazer muitas coisas ao mesmo tempo é uma das melhores coisas que a gente pode fazer para evitar o burnout. Esses dois dados, eles comprovam que a maneira como nós estamos enxergando a vida hoje e a maneira como o mundo está nos empurrando para que nós sejamos, para que a gente seja, está nos levando cada vez mais para uma produtividade doentia, para uma saúde mental abalada, porque cada vez mais a gente está mais estressado, nós estamos mais estimulados, nós estamos mais apressados, nós estamos mais ansiosos, nós estamos mais doentes. O olhar para o essencialismo, ele é um olhar que se a gente começar a refletir, o meu grande objetivo hoje é que vocês comecem, hoje não, para a minha vida, é que eu consiga plantar sementes na cabeça de vocês para que vocês reflitam mais sobre os assuntos que eu trago. E sobre o essencialismo, tudo que eu for trazer aqui para vocês de estudos, de ideias e de práticas minhas, eu quero que vocês entendam que é uma das coisas que vocês podem passar a colocar na vida de vocês. Mas lembre-se sempre, vocês não precisam aplicar 100% do que eu ensino. Vocês precisam sim pegar o que eu ensino e que todas as outras pessoas do mundo ensinam e colocar um pouco, aquilo que faz sentido na vida de vocês. Uma das principais coisas, talvez mudando um pouco de assunto, que eu aprendi ao ler muito é que eu não preciso concordar na íntegra com alguns livros. Por mais que tenha alguns que eu concorde na íntegra. Mas tem vários livros que eu discordo em algumas partes do autor e nem por isso ele deixa de ser um livro maravilhoso. Então eu quero que vocês entendam, que vocês olhem esse vídeo e apliquem aquilo que vocês acreditam que faça sentido para vocês, porque a minha rotina não é igual à de vocês. A minha visão do mundo, o que eu quero para mim, não é a mesma que vocês têm. Só que, em contrapartida, o essencialismo ele é um dos temas que a gente precisa, todos nós, olharmos de uma maneira mais atenta, porque a gente precisa desenvolver um pouco mais a produtividade saudável. Se nós continuarmos correndo no ritmo que a gente está, se nós continuarmos ansiosos do jeito que a gente está, eu não sei onde o mundo vai estar daqui 10 anos. Porque a gente trabalha cada vez mais, a gente não tem mais a fronteira entre casa e trabalho, a gente não tem mais a separação entre momento de lazer e momento de trabalho, porque a gente pode estar deitado na cama respondendo cliente, a gente senta no sofá para ver um filme e fica montando texto, a gente está o tempo inteiro hiperconectado, hiperestimulado, e o essencialista, como eu falei, ele é uma pessoa que tem um filtro maior para tudo isso. E o livro, ele é baseado em 3 pilares, tá? Que é o pilar do explorar, o pilar do eliminar e o pilar do executar. Eu vou passar de uma maneira bem prática para vocês por todos esses pilares. Eu quero ensinar algumas práticas para vocês incluírem em todos eles. Esse vídeo aqui é para vocês abrirem a cabeça para o rumo que nós estamos tomando, além, obviamente, além de oferecer o problema, de mostrar o problema, eu quero começar a oferecer a solução. Porque se vocês aplicarem uma ideiazinha desse livro e do meu vídeo na vida de vocês, eu tenho certeza que vocês vão caminhar para um final de ano mais saudável, mais produtivo, e iniciar 2016 de uma maneira diferente, com a mentalidade diferente. Primeiro pilar, vamos lá. O pilar do
explorar. O que significa o pilar do explorar? É a primeira parte, o autor usa uma analogia que eu gosto muito, é como se a gente fosse abrir o nosso guarda-roupa e o explorar é o que dessas roupas que eu tenho no meu guarda-roupa eu vou utilizar e o que eu não utilizo mais. Eu sei que esse é um exemplo difícil, porque todas as vezes que eu uso ele as pessoas falam, cara, o meu guarda-roupa é a parte da minha casa mais bagunçada e que eu menos olho, porque eu só pego a roupa que eu uso e tem roupa que eu não uso há 4 anos e elas continuam ali. E eu, perfeito, é por isso mesmo que o autor utilizou esse exemplo, é por isso mesmo que eu gosto muito desse exemplo. Quantas coisas na tua vida você continua fazendo há muito tempo no automático e continua depositando no guarda-roupa, que seria o seu cérebro ou sua agenda, e você não olha mais para isso? Quantas coisas na tua vida você permanece deixando, você fica deixando ou deixa que essas coisas permaneçam na tua rotina e não olha para de fato a importância que ela tem? Eu trouxe até no meu caderninho, e vocês sabem que eu sempre uso meu caderninho para anotar algumas coisas que eu quero trazer, mas foi feito um estudo, tá? Pelo Goldberg em 2019, e ele falou o seguinte: quando nós realizamos pausas intencionais e reflexões intencionais na nossa vida, ou seja, quando a gente abre o guarda-roupa e decide encarar esse guarda-roupa, aumenta a atividade do nosso córtex pré-frontal, que é basicamente nossa sede de gerenciamento do cérebro. Tudo que toma decisões racionais e decisões lógicas está no córtex pré-frontal, que fica mais ou menos nessa região aqui. Em termos gerais e trazendo para a nossa vida, uma das coisas que eu mais bato e quero que vocês entendam é quantas vezes vocês costumam olhar para a vida de vocês e pensar: o que eu quero que fique na minha vida? O que eu estou fazendo de maneira automática porque eu simplesmente tenho medo de abrir mão? E é impressionante a quantidade de pessoas que ficam em relacionamentos por mais de 10 anos sem que aquele relacionamento faça sentido, ou que permanecem em emprego por mais de uma década e um emprego que não faz mais sentido, ou que permanecem enfrentando problemas e fazendo atividades na rotina que não faz mais sentido. Ontem eu estava falando com uma mentorada e ela comentou o seguinte: Pedro, eu fiz uma parceria com uma personal e essa personal me atende em troca de eu fazer as partes das mídias sociais dela. Então é uma troca entre as duas. Só que a minha personal, por ser uma troca, por ela não receber em termos monetários esse trabalho, ela muitas vezes me deixa de lado e eu fico à mercê do horário dessa personal. Ela comentou comigo. E aí eu fiz uma pergunta sincera para ela. Tudo bem, o que você prefere hoje? Treinar com uma personal ou treinar em um horário que fique melhor para ti e não depender mais desses horários malucos? Ela falou, cara, eu não tinha pensado nisso ainda, porque a vida segue tanto no automático e às vezes a gente deixa com que outras pessoas e outras coisas tomem conta da nossa vida e vão moldando aquilo que a gente faz e a gente muitas vezes não percebe. Trazendo para nossa vida, quantas vezes você já abriu o guarda-roupa da tua vida e viu coisas que você não quer mais usar, que você não usa há 4 anos, que não faz mais sentido para tua vida e você continua armazenando ali? É aquele amigo que já não te faz tão bem há muito tempo e você continua mantendo o relacionamento por medo de cortar? É aquele trabalho que você sabe que não te empolga mais há mais de 2 anos, só que você empurra esse problema para baixo do tapete porque você tem medo de tomar uma decisão? A parte do explorar, que é a primeira parte do livro, é basicamente separar um tempo sobre refletir sobre a tua vida. É separar um tempo para ter a conversa mais importante da tua vida, que é a conversa que você tem contigo mesmo. É olhar e fazer um filtro na tua vida e perceber, cara, se eu começasse o meu dia do zero amanhã e não precisasse, não tivesse a obrigatoriedade de estar nos meus compromissos, o que eu manteria? Se o teu dia começasse do zero amanhã, a tua rotina, o que você manteria na tua rotina? Só que a gente não olha para isso, só que a gente vive o tempo inteiro no automático sem refletir, como se fossem robôs, sem refletir sobre aquilo que a gente é, sobre aquilo que a gente quer. E uma pessoa essencialista que tem um filtro, ela só pode deixar entrar coisas na vida dela intencionais, que ela de fato escolhe. Só que se eu não paro para refletir sobre o que eu quero, como é que eu vou ter coisas produtivas na minha rotina? Como é que eu vou ser o que é uma agenda? Como é que eu vou saber o que é uma agenda produtiva para mim, uma rotina produtiva, se eu não sei aquilo que eu quero, se eu não paro para refletir sobre a minha vida? Então a parte do explorar é basicamente o seguinte: pelo menos a cada 15 dias, eu faço isso uma vez por semana, todos os domingos. Olha para a tua semana, olha para a tua vida e tenha uma conversa sincera contigo mesmo. Como está o meu relacionamento?
Como está a minha relação no trabalho? Como está a relação com a minha saúde? Como está a relação com a minha família? Te pergunta, te faça perguntas o tempo inteiro para refletir, explore a tua vida. Porque a gente só consegue encontrar problemas ou erros naquilo que a gente reflete e vai doer. Vão ter finais de semana, domingos, que você vai falar, cara, a minha relação com o trabalho está muito ruim há 2 meses, eu preciso tomar uma decisão. Só que as pessoas preferem um desconforto contínuo durante 10 anos do que uma ruptura que talvez doa muito mais, mas depois você vai se sentir melhor. Só que a gente prefere ficar o tempo inteiro com um beliscão, sabe aquele beliscãozinho que fica na pele? A gente prefere lidar com isso 24 horas por dia do que talvez um corte um pouco maior, que vai doer um pouco mais, vai exigir um pouco mais de cuidado, mas daqui a uma semana está curado. Só que a gente evita fazer rupturas na nossa vida porque a gente prefere uma dor contínua, que não nos machuca tanto, até que essa dor se torne insuportável e a gente resolve mudar. Só que essa não é a maneira que eu quero levar a minha vida. Eu não quero esperar que um problema se torne insustentável ou insuportável para eu poder lidar com esse problema. Eu não quero que minha vida se torne insuportável para eu poder lidar com ela de uma maneira melhor. Então, gente, reflitam sobre a vida de vocês, explorem a vida de vocês, tirem momentos para pensar, tirem momentos para perguntar, façam a vocês mesmos perguntas difíceis. Se você não tem coragem de fazer perguntas difíceis a você mesmo, sinto te informar que você nunca vai alcançar aquilo que você pode ser na tua vida. Se você não tem uma boa relação contigo mesmo, você nunca vai ser produtivo de verdade, você nunca vai ser feliz de verdade, você nunca vai ter uma rotina boa e produtiva de verdade. Então essa é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro é o eliminar. Vamos supor, e voltando para o exemplo agora do guarda-roupa, que você abriu o guarda-roupa e viu as roupas que você quer continuar usando e as roupas que você não vai continuar usando. O eliminar significa saber o que fazer com aquilo que você não quer mais. Primeiro eu explorei, vi aquilo que eu não quero, o eliminar é a coragem, e esse é o nosso maior ponto fraco, a coragem de dizer não. Só que a coragem de dizer não, ela é um pouco maior, ela é um pouco mais ampla e complexa do que propriamente o ato de dizer não. O autor, o Greg McKeown, ele usa 2 termos que eu adoro, que ele fala sobre o efeito dotação. O efeito dotação, basicamente, é quando nós temos posse de algo, a gente supervaloriza aquela coisa porque a gente tem algo chamado de aversão à perda. Todas as vezes que nós cogitamos deixar de fazer algo na nossa rotina, perder uma amizade, perder uma relação, perder um emprego, nós sofremos com efeito dotação porque nós temos aversão, é natural do ser humano a aversão à perda. Nós sempre vamos ser mais inclinados ao medo de perder do que à vontade de ganhar. Ponto. Isso é fisiológico, é meu, é teu, é de todo mundo. Só que quando a gente deixa esse efeito dotação, essa aversão à perda tomar conta da nossa vida e a gente fica entulhando coisas como se nossa vida fosse um sótão, que a gente não quer mais uma cadeira, a gente simplesmente abre a porta do sótão, desce e deixa lá embaixo. Quando a gente não quer mais uma mesa, a gente abre e deixa lá embaixo, a gente não se livrou do problema, a gente só adiou o problema. E as pessoas que sofrem do efeito dotação, elas só adiam um problema. Elas continuam em relacionamentos, elas continuam em trabalhos, elas continuam com amizades, elas continuam com hábitos que elas não querem mais há muito tempo, só que elas têm medo de fazer a ruptura. Então o excluir é basicamente a gente prestar atenção em escolher a dor que nós queremos. Anota isso. Eu estava falando outra vez agora com uma outra mentorada e eu comentei com ela o seguinte. Eu acho que no atual momento que a gente vive, a gente precisa escolher qual dor nós preferimos. Vamos lá. Trazendo um exemplo de um relacionamento, e talvez esse seja um assunto muito complexo, mas vocês vão entender o que eu quero falar. Um relacionamento que há 2, 3 anos não está mais sendo legal, que os dois não estão felizes, mas a comodidade do relacionamento por eles morarem juntos, talvez por terem filhos, faz com que eles insistam naquele relacionamento por muito tempo. Isso é um desconforto. Estar em um relacionamento ruim e se manter nele por causa do conforto, da comodidade da família, muitas vezes, é um desconforto. Isso gera um desconforto que talvez não seja tão grande, mas ele é contínuo, como eu comentei para vocês antes. Gerar uma ruptura nesse relacionamento, encerrar esse relacionamento, exige uma decisão de coragem que vai trazer uma dor. A maturidade faz com que a gente entenda que as nossas decisões muitas vezes vão trazer dores temporárias. A questão é, o que vocês preferem? Uma dor momentânea por 10 anos ou uma dor temporária que talvez dure 3, 4, 5 meses e depois você está pronto para viver uma vida muito melhor do que você estava vivendo antes?
E eu fiz essa reflexão com uma aluna, não era sobre um relacionamento, era sobre uma coisa profissional. Só que eu acho que a gente precisa entender isso na nossa vida. O quanto a gente continua mantendo na nossa vida porque a gente tem medo de tomar uma decisão e ter uma conversa difícil e falar não uma vez para uma pessoa, colocar limites. E a gente continua mantendo aquele desconforto, a gente continua deixando que as pessoas nos explorem, a gente continua indo em lugares que a gente não quer porque a gente tem medo de dizer não e a gente escolhe uma dor um pouco menor, mas contínua, do que uma ruptura e depois a gente vive uma vida muito melhor. Todas as vezes que você estiver com medo de tomar uma decisão difícil e tirar algo da sua vida, lembre-se disso. É uma dor maior, só que é uma dor momentânea e depois vai te fazer muito melhor. Não deixa essa dor momentânea te livrar ou te punir ou te prejudicar na vida no geral. É mais ou menos como pular numa piscina num dia de sol e é uma piscina fria. Aqueles primeiros 10 segundos, aquele primeiro salto que as pessoas primeiro colocam o pé e depois elas colocam a mão, elas botam a cintura e sofrem por muito mais tempo, e aí chega uma pessoa e pum! Dá um salto, mergulha logo, e aí passa aquele momento de frio, que no momento é desconfortável, mas depois ela passa a tarde inteira na piscina, e todo mundo que tá com medo fica fora, porque teve medo dessa primeira ruptura, desse primeiro momento de dor. Quantos passos vocês estão deixando de dar na vida de vocês, porque vocês têm medo de tomar a decisão da ruptura? A decisão da ruptura é desconfortável por um breve período de tempo e depois você vive uma vida muito melhor do que ficar no lado de fora e aguentando aquele calor insuportável fora da piscina porque você tem medo de pular na piscina gelada. Quantos medos de pular na piscina gelada vocês vêm tendo e trazendo na vida de vocês? Então a parte do eliminar é basicamente, cara, diga não, aprenda a impor limites, aprenda a estruturar rupturas que agora vão doer, mas lá na frente vão te trazer uma vida muito melhor, e para de ficar entulhando no sótão da sua vida as coisas que não fazem mais sentido. Se você tem uma cadeira na tua vida que não faz mais sentido, não deixa ela no sótão. Toma uma outra decisão, doa para alguém, faça uma boa ação com aquela cadeira, mas não deixa ela entulhada em um lugar que você só vai adiar um problema. Para de adiar os teus problemas e toma uma decisão que talvez agora doa, mas depois você vai agradecer pro resto da vida por ter tomado essa decisão. E a terceira parte do livro é a parte do executar, e a parte do executar é basicamente o seguinte, voltando, por exemplo, do guarda-roupa. Abri o guarda-roupa, eu excluí as roupas que eu não quero, eu escolhi as roupas que eu vou usar e as roupas que eu não quero mais usar, joguei fora as roupas que eu não quero mais usar, ou doei as roupas que eu não quero mais usar, e agora o executar é basicamente, ok, com as coisas que estão na minha vida, com as roupas que eu quero usar, como eu posso otimizar essa utilização? Como eu posso arrumar o meu guarda-roupa de modo que se torne mais fácil e melhor para que eu possa abrir ele uma hora antes de trabalhar e possa ter fácil acesso às roupas que eu quero? Como eu posso organizar as roupas no meu guarda-roupa, só as roupas que eu quero? Já não tem mais nada lá dentro, ou quase nada lá dentro que eu não vou utilizar. Agora são só as coisas importantes. Como eu posso alocar essas coisas importantes na minha vida? Algumas dicas, eu até vou fechar o caderninho, porque agora é um papo sério com vocês. Algumas dicas de alocar coisas importantes, e é uma dica que eu sempre vou repetir, tá? Primeiro, se você não tem autoconhecimento, você não vai ser produtivo e você não vai alocar de maneira otimizada os compromissos no teu dia. Essa é a primeira parte. Por quê? Se você não sabe o que te motiva, se você não sabe os teus horários de energia, se você não sabe as coisas mais importantes, quando você deve fazer as coisas mais importantes, você não se conhece. E se você não se conhece, você pode até ter um ano produtivo, mas ele vai te custar saúde, vai te custar saúde física e mental, ele vai te custar os relacionamentos e você não vai conseguir manter ele a longo prazo. Eu vejo muitas pessoas dizendo o seguinte, Pedro, mas eu abro mão do meu sono porque eu preciso estudar para uma prova, porque eu tenho que trabalhar um pouco mais para ganhar uma promoção. Tudo bem, se for momentâneo, cara, não tem problema, acontece. Existem momentos da nossa vida que a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Só que é insustentável manter isso a longo prazo. O que eu quero que vocês entendam é, para uma produtividade ser sustentável, só existe uma coisa que pode transformar, na verdade, a produtividade insustentável, que é o autoconhecimento. Se eu conheço os meus horários, conheço quando eu começo a ficar um pouco mais cansado, quando a minha energia tá alta, quando eu sinto sono, quando eu tô... Cara, eu consigo moldar a minha rotina de uma maneira que me favoreça.
Se eu sei, eu vou repetir isso de novo várias vezes, que meus horários mais produtivos são de manhã e eu tenho controle sobre a minha agenda, por que eu insisto em colocar reuniões importantes às 18 horas quando eu não preciso colocar? Por que eu insisto em colocar tarefas que exigem pensamento estratégico e maior clareza para de tarde quando eu sei que eu estou cansado? Então, quando eu me conheço e conheço os meus horários de energia, eu consigo otimizar a minha agenda de forma que me favoreça. Eu faço as tarefas mais importantes quando eu tenho mais energia, tarefas operacionais quando eu tenho mais baixa energia. E sei o momento de descansar e o momento, obviamente, de acelerar um pouco mais porque eu estou me sentindo bem. Só que quando você tem esse autoconhecimento e você tem uma produtividade maior de manhã, você não fica a manhã inteira respondendo e-mail. Você não fica a manhã inteira fazendo coisas operacionais, preenchendo planilha. Você vai fazer algo durante a manhã que pode mudar a tua carreira, que exige o máximo de você. Quando você controla, porque eu sei que essa vai ser uma objeção que vocês vão trazer. Pedro, eu não controlo a minha agenda, tudo bem. Mas e quando você controla, você faz isso? E mesmo assim, você pretende ficar o resto da vida sem controlar a tua agenda? Me desculpa, como eu falei, esse não é o meu desejo, pode ser o teu. Eu não quero viver o resto da minha vida sem controlar a minha agenda. Eu quero que chegue um momento da minha vida em que eu tenho total controle, ou pelo menos quase isso, da minha agenda, e que eu consiga ser intencional nos momentos que eu faço cada coisa, porque eu sei que aí eu vou atingir o máximo da minha produtividade. Quando eu possuir total controle da minha agenda, eu sei que eu vou ser o Pedro no Prime, o Pedro máximo produtivo que o Pedro consegue ser. Só que até lá eu preciso me conhecer. E eu preciso tomar as decisões que favoreçam essa minha produtividade. Então, vamos lá. Abri o guarda-roupa. Eu explorei. Percebi, essa roupa eu quero, essa roupa eu não quero, essa roupa eu vou doar, essa roupa eu quero ficar. Enfim, olhei para minha vida, decidi o que eu quero que fique e o que eu quero que vá. É uma reflexão que exige perguntas difíceis, como eu falei para vocês. Depois, aprendi a dizer não. Eu decidi o que eu vou fazer com as coisas que não fazem mais sentido. Lembra do efeito dotação e aversão à perda? Vai doer. Mas o que você prefere? Pular na piscina gelada e depois ficar o tempo inteiro de tarde não sofrendo com calor e aproveitando a piscina? Ou ficar o tempo inteiro naquele calor que ele não é tão desconfortável quanto a piscina gelada, mas ele é constante. Você nunca vai aproveitar o máximo que aquela tarde poderia te dar porque você teve medo da piscina gelada. Aprender a dizer não é a piscina gelada. A gente continua no calor da nossa vida porque a gente tem medo de uma ruptura. A gente tem medo de tomar uma decisão que talvez gere desconforto, gere uma conversa difícil, muitas vezes gera até choro. Só que lá na frente a gente vai nos agradecer por ter tido coragem de fazer isso. Então, eliminar significa coragem de estabelecer limites, de dizer não, e no momento do guarda-roupa é muitas vezes doar aquela roupa que já foi importante pra gente, mas esse momento a gente não quer e não utiliza mais e outra pessoa vai fazer melhor proveito daquilo. E terceiro, executar com as roupas que estão no meu guarda-roupa, como eu consigo organizar essas roupas de forma que o meu dia se torne mais produtivo. Trazendo para a tua rotina, como você pode organizar a tua rotina com as tarefas importantes que você precisa fazer de uma maneira que te favoreça, e só existe uma resposta para isso: autoconhecimento e saber os teus momentos de energia. Uma vez que você sabe os teus momentos de energia e que você controla a tua agenda, você se torna imparável. Então, o grande recado que eu quero dar para vocês agora é: filtro. Seja mais criterioso com tudo que você coloca na tua vida, porque hoje o profissional de destaque não é o profissional do mais, é o profissional do menos. É o profissional que coloca cada vez menos coisas na rotina e é cada vez mais intencional e criterioso e, portanto, tem um filtro maior com aquilo que ele coloca. Então, se você quiser minha ajuda para ter uma rotina produtiva de verdade, para te ajudar a entender o que de fato precisa ficar na tua rotina e o que você tem que abrir mão, marca uma mentoria individual comigo, o link tá lá na minha bio do Instagram, @pedro.beckencamp, me manda uma mensagem que eu tenho certeza que eu posso te ajudar a tomar as decisões melhores. Então, muito obrigado pela companhia, mande esse vídeo para as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar e uma ótima semana para todo mundo.